Boa noite, pessoal. Meu nome é João Kevin, eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática. Estou finalizando o terceiro período e entrando para o quarto período agora. E aí, para finalizar a matéria de cálculo vetorial, eu vou ter que ministrar um vídeo respondendo uma questão do livro, né, para o nosso professor mestrando Genivan. E aí o livro que nós vamos usar é o livro do Paulo Winter, a questão 10 da página 15 do capítulo 1. Então, a questão me fala que, dados os vetores A, B e C, representados na figura 1.34, apresentar graficamente o representante do vetor x tal que. Ou seja, aqui eu tenho esses vetores, né? E aqui eu tenho as alternativas. Basicamente, eu vou ter que ficar fazendo somas e subtrações e aí eu vou ter que representar o vetor resultante. Quem já está acostumado com soma de vetores já sabe como é que é algebricamente. Vamos responder a primeira, a letra A. Vou usar como base esses vetores aqui. E aí, a questão me fala que representar o vetor resultante de 4A menos 2B menos o vetor C. Como o meu vetor A ele está para cá, mas a questão está falando que o vetor não é positivo mesmo, vamos representar aqui. Apresentar por versões para ficar mais fácil de entender. Aí agora, a questão me fala de menos 2b. Como aqui o vetor b está positivo, mas aqui o vetor b ele está multiplicado por 2 é negativo, para eu representar um vetor negativo eu tenho que mudar o sentido dele. A direção continua a mesma, mas o sentido do vetor ele muda. Ou seja, se meu vetor b menos 2b ele vai ficar, vou botar aqui 4a, ele vai ficar rente assim. Menos 2b. E agora aqui o meu vetor C também, eu vou ter que mudar o sentido dele. Então, o meu vetor C, ele estava assim, ele vai ficar dessa maneira. Dessa forma. Menos C. O vetor resultante, a sua origem vai coincidir com o começo do primeiro vetor e a sua extremidade vai coincidir com a extremidade do último vetor. Então, vamos ligar aqui. Esse aqui vai ser o meu vetor resultante x. Então, está finalizada a nossa letra A. Então, pessoal, finalizando a nossa letra A, vamos dar continuidade agora à letra B, da questão 10. A letra B me fala que o vetor A somado ao vetor B somado ao vetor C mais somado ao vetor resultante, a soma é igual a zero. Então, vamos responder aqui. Meu vetor A, ele tem mais ou menos esse sentido. O meu vetor B tem esse. O meu vetor C tem esse. Esses são os meus vetores. Eu
vou agrupar eles aqui. Esse aqui vai ser o meu vetor A. E aqui em sequência, está dizendo que soma com o vetor B. E aqui o vetor maior, que seria o meu vetor C. Estou fazendo pela sequência aqui. A mais B mais C. Agora, o meu vetor resultante, numa soma normal, geometricamente de vetores, era para esse vetor resultante começar no começo ali do primeiro vetor e sua extremidade terminar ali na extremidade do último vetor. Era para ser assim uma soma vetorial normal. Só que, como está me dizendo que a soma desse vetor resultante com os outros três vetores anteriores dá igual a zero, eu estou dizendo que esse vetor resultante ele anula a soma dos outros vetores anteriores. O que significa? Significa que esse vetor vai ter o sentido para cá, ele vai ser contrário. Ele vai começar aqui no último vetor e a sua extremidade vai incidir no começo do primeiro vetor. É como se eu vou aderir números a esses outros vetores. Eu não gosto de aderir números a coisas porque as pessoas tendem a relacionar aquilo somente com um caso específico e não com um caso geral. Mas nesse caso eu vou dar módulo aos vetores. Esse meu vetor A, ele vai valer 8. Esse meu vetor B, ele vai valer 8 também. A unidade disso não importa. E o meu vetor C vai valer 8 também. Esse vetor mais esse vetor mais esse vetor daria 24. Vou colocar centímetros, só para adicionar uma unidade de medida e ficar mais bonito. Esse vetor resultante, ele teria módulo igual a menos 24 centímetros. É por isso que a soma dá igual a zero, porque ele anula as outras três somas anteriores de vetores. Então aqui está o meu vetor resultante. E essa é a nossa letra B, finalizando agora. Espero que tenha ficado claro a ideia passada nesse vídeo. Então, pessoal, como nós finalizamos agora a letra B, nós vamos dar continuidade na alternativa C. A alternativa C ele fala que o vetor A somado com o vetor C somado com o vetor X resulta no vetor 2B. Então, nós vamos fazer essa soma vetorial aqui. E o vetor A fica um pouco menor, fica nesse sentido. Em sequência, fica o vetor C. Agora, eu vou fazer separado o meu vetor 2B. Fazer um pouco maior. Por que eu fiz separado? Porque a matéria de cálculo vetorial, a gente pode manipular os vetores da maneira que a gente quiser. A gente pode transladar os vetores da maneira que a gente achar melhor. A gente só não pode fazer uma coisa, a gente não pode mudar a direção do vetor. Ou seja, vamos supor que aqui é o seu começo e aqui é a sua extremidade. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso mudar os seus sentidos. Porque vamos supor aqui que é o vetor B. E aí, para eu representar o vetor menos B, eu só mudo o seu sentido. Mas em nenhuma hipótese eu posso
rotacionar o vetor, porque se eu rotacionar, eu vou estar mudando a sua direção. Então, esse vetor 2b aqui que eu fiz separado, eu posso transladar ele em qualquer ponto do mapa que eu quiser. Eu só não posso mudar a sua direção. Como o meu vetor 2b ele é resultante da soma desses três vetores, então a gente sabe que ele tem início no primeiro vetor, que no caso aqui é o vetor A. Então, bem aqui a gente vai fazer ficou em cima do C, mas não tem problema, a gente coloca aqui C, vetor C, e aqui vai ser o vetor 2b. Ou seja, o meu vetor x ele vai ser esse vetor bem aqui. Meu vetor x. Então, finalizamos agora a última alternativa, né, da questão 10 do livro do Paulo Winter, do capítulo 1, questão da página 15, finalizando as três alternativas. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos o básico, ou pelo menos alguma coisa sobre os vetores, né? É um assunto bastante complexo, é preciso você ver ali muitas videoaulas, né? Resolver muitas questões para você entender ali como que se dá o funcionamento dos vetores. Então é isso, espero que tenham gostado e fiquem com Deus.